Eu dediquei 1.826 dias da minha vida para cuidar da minha mãe doente. Meu irmão não apareceu uma única vez. Uma semana após ela morrer, ele herdou a casa e me deu 20 dias para ir embora. Ele achou que eu era fraca. O que ele não sabia é que minha mãe me deixou uma única coisa, um segredo. E esse segredo foi a minha vingança. Olá. Se você está aqui, é porque talvez já tenha passado por uma injustiça. A história que eu vou te contar hoje é real. É a minha história. É sobre sacrifício, traição e sobre como a justiça pode vir de onde menos se espera. Histórias como a minha acontecem em todo lugar, e saber que não estamos sozinhos nos dá força. Por isso, antes de começarmos, eu quero muito saber de onde você está me assistindo. Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade, para eu sentir a nossa comunidade se formando. Cada cidade representa alguém que entende o peso de uma batalha. Deixe seu comentário agora, que eu vou ler e me conectar com cada um de vocês depois. Pronto? Agora respire fundo, porque você precisa conhecer a minha história desde o começo. O silêncio era a coisa mais barulhenta da casa. Fazia 3 dias que minha mãe, Helena, tinha partido, e o silêncio que ela deixou para trás era mais pesado do que qualquer um dos seus gritos de dor no meio da noite. Por 5 anos, essa casa teve uma trilha sonora constante. O bip dos monitores, o zumbido fantasma do concentrador de oxigênio e a minha voz, sempre suave, perguntando se ela precisava de algo. Agora só restava o eco. Meu nome é Ana, tenho 30 anos. Sou enfermeira por formação e cuidadora por devoção. Quando mamãe recebeu o diagnóstico de um câncer agressivo, 5 anos atrás, eu tinha 25, uma promoção à vista no hospital e uma vida social que, embora modesta, era minha. A decisão de me mudar de volta para casa para cuidar dela não foi uma decisão, na verdade. Foi um reflexo. Era a minha mãe. Meu irmão mais novo, Lucas, de 27 anos, recebeu a notícia por telefone, numa praia na Tailândia. Lembro das suas palavras exatas. Nossa, Ana, que barra. Força aí, maninha. Mãe é forte, ela vai sair dessa. Manda um beijo pra ela. Ele nunca voltou. Não para ajudar. As visitas dele ao longo desses 5 anos podiam ser contadas nos dedos de uma mão. E nunca duravam mais que um fim de semana. Eram como visitas de uma celebridade. Ele chegava, tirava algumas fotos com a mamãe, sempre em ângulos que o favoreciam. Enchia a casa com suas histórias de autoconhecimento em retiros de yoga em Bali e partia, deixando para trás um rastro de perfume caro e a bagunça para eu limpar. Enquanto Lucas se encontrava, eu me perdia. Me perdi nas noites mal dormidas, nos plantões que tive que recusar, nos convites de amigos que se tornaram cada vez mais raros. Minhas economias, pouco mais de 32 mil, que eu guardava para dar entrada em um apartamento, foram-se como água, cobrindo remédios que o plano não pagava. Fisioterapia particular e adaptações na casa. Cuidar de quem você ama tem um preço, e eu paguei cada centavo com a alma, sem nunca apresentar a fatura. Lucas chegou para o velório com um bronzeado impecável e uma expressão de tristeza ensaiada. Ele me abraçou, um abraço frouxo, e disse: "Você foi uma guerreira, Ana." Eu não era uma guerreira. Eu era uma filha exausta. A leitura do testamento foi marcada para hoje. Na nossa própria casa, Dr. Almeida, um advogado antigo da família, chegou pontualmente às 14 horas. Ele sentou-se na poltrona onde mamãe costumava passar as tardes. Lucas sentou-se à minha frente na pequena mesa de jantar, a mesma onde eu dava as refeições na boca dela há poucos dias. Ele não conseguia parar de balançar a perna, ansioso. Eu não esperava nada. Quer dizer, na minha cabeça, a casa, o único bem de valor da nossa família, seria dividida igualmente. Era o justo, não era? Mesmo que a justiça parecesse desequilibrada, considerando quem esteve aqui, eu aceitaria. Eu só queria um lugar para descansar a cabeça, para finalmente processar meu luto, em paz. Dr. Almeida pigarreou, ajeitou os óculos e começou a ler o documento com sua voz monótona e formal. Eu, Helena Guedes, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo este como meu último testamento. Ele passou por algumas cláusulas menores. Joias de pouco valor para uma tia, alguns livros para uma amiga, e então ele chegou à parte principal. Meu coração, pela primeira vez em dias, bateu um pouco mais forte, com relação ao meu único bem imóvel. A casa localizada na Rua das Acácias, número 78, bairro das Flores. Declaro que... Houve uma pausa que durou uma eternidade. Olhei para Lucas. Ele estava com os olhos fixos no advogado, os lábios ligeiramente entreabertos. Ele já sabia.
Eu senti naquele momento. Ele já sabia. Dr. Almeida continuou. Deixo em sua totalidade para meu amado filho, Lucas Guedes. As palavras flutuaram no ar por um segundo antes de me atingirem como um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões. Totalidade. Para meu amado filho, Lucas. E eu? E os 5 anos? E o dinheiro? E as noites? E a minha vida? A sala começou a girar. A voz do Dr. Almeida se transformou num zumbido distante, explicando alguma formalidade sobre inventário e posse. Eu não ouvia. Meus olhos estavam cravados em Lucas. O choque inicial no rosto dele deu lugar a um alívio mal disfarçado. Ele baixou a cabeça, tentando forjar uma expressão de surpresa, mas eu vi o brilho nos olhos dele. O brilho da vitória. Ele não era um irmão de luto ao meu lado. Ele era um adversário que acabara de ganhar o prêmio principal. E eu não era apenas a filha que perdeu a mãe. Eu era a tola que havia sacrificado tudo. E como recompensa, acabara de ser despejada da minha própria vida, no único lugar que eu ainda chamava de lar. Lucas devia estar em seu quarto, provavelmente já sonhando com o dinheiro da venda, com suas praias e montanhas. Ele me via como um problema com prazo de validade, 20 dias. Mal sabia ele que eu tinha acabado de me tornar um problema sem data para acabar. Coloquei a caixa sobre a mesa da sala de jantar, a mesma mesa onde minha vida desmoronou horas antes. A poeira que subiu cheirava a tempo, a memórias guardadas. A primeira camada de documentos era de fotos. Lá estava eu com 7 anos e Lucas com 5, sorrindo com janelas na boca. Em outra, mamãe nos abraçava na frente da casa recém-pintada. Meu peito se apertou. Doeu ver a imagem daquele menino, meu irmão, que um dia me protegeu de um cachorro na rua e que agora queria me jogar nela sem a menor cerimônia. Guardei as fotos de lado. Não era hora para sentimentalismo. Meu alvo era uma pasta de plástico grossa e verde, desbotada pelo tempo. Nela, a caligrafia elegante da minha mãe dizia: Documentos Casa. Meu coração acelerou. Respirei fundo, tentando controlar a trepidação nas mãos. Abri a pasta, lá estava, a escritura. O papel timbrado, os carimbos, as assinaturas. Li as linhas principais. Firmado em 15 de março de 1992, entre os compradores, Sr. Roberto Guedes e Sra. Helena Guedes. Meu pai e minha mãe. Tudo parecia normal, exatamente como o Dr. Almeida havia lido. Por um momento, o desânimo me invadiu como uma onda gelada. E se eu tivesse imaginado coisas? E se a frase da minha mãe fosse apenas uma frase? Não, Ana, se concentre. Sussurrei para mim mesma. A história por trás do papel. Folheei os outros documentos na pasta. Contas de luz antigas, plantas da última reforma, o alvará de construção. Coisas normais, burocráticas. Nada. A esperança começou a murchar. Eu estava quase desistindo quando senti algo preso no fundo da pasta, quase colado no plástico. Era um envelope pardo, fino, que eu nunca tinha notado. Dentro dele, um único papel dobrado, amarelado e frágil. Não era um documento oficial. Era um recibo, escrito à mão, com a tinta da caneta já desbotada. A data no topo me gelou. 10 de outubro de 1987. 5 anos antes da data da escritura oficial. O recibo dizia: recebi de Antônio Almeida a quantia de 25.000 cruzeiros novos, referente à venda do terreno localizado na Rua das Acácias, número 78. A assinatura do vendedor era a de um tal de Sr. Osvaldo, mas o nome do comprador, Antônio Almeida, meu avô, o pai da minha mãe. Minha mente voltou no tempo, resgatando fragmentos de histórias que mamãe contava enquanto eu penteava seus cabelos. Histórias sobre meu avô, um carpinteiro que trabalhou de sol a sol a vida inteira. Seu avô me deu o chão onde pisei para construir minha vida, Ana, ela me disse uma vez. O chão veio antes de tudo, antes do seu pai, antes de vocês. O chão, o terreno. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que ninguém mais, nem mesmo meu pai, que faleceu há 10 anos, parecia conhecer em detalhes. Meu avô juntou o dinheiro da vida dele e comprou o terreno para a filha, Helena, em 1987. Ela era solteira na época. Ela conheceu meu pai 1 ano depois. Eles se casaram em 1989, sob o regime de comunhão parcial de bens, o padrão. Eles construíram a casa juntos sobre o terreno e só em 1992 formalizaram a escritura da casa, já em nome dos dois. Mas a lei brasileira é clara sobre isso. No regime de comunhão parcial,
Bens adquiridos antes do casamento ou aqueles recebidos por doação ou herança são considerados bens particulares. Eles não se misturam. Eles não são divididos. A casa, a construção, era dos dois. Mas o terreno, que hoje correspondia a mais de 60% do valor total do imóvel, o terreno era só dela. Um bem particular, fruto do sacrifício do meu avô. Lucas não sabia disso. Papai provavelmente nunca deu importância a isso. E o Dr. Almeida, o advogado da família, só trabalhou com a escritura final, o documento oficial. A história por trás do papel estava ali, na minha mão. Minha mãe nunca poderia deixar a parte do papai para mim no testamento, mas a parte dela, a parte que incluía o terreno, ela poderia. Por que ela não fez? Talvez para não criar conflito. Talvez ela achasse que Lucas, o filho favorito, dividiria tudo de bom grado. Ou talvez ela soubesse que eu era a única que conhecia a história, a única que saberia onde procurar. Talvez esse não tenha sido um ato de esquecimento, mas um teste. Um último presente. A chave da minha vingança. O desespero que eu sentia deu lugar a uma clareza cortante. O testamento de mamãe não era o fim da história. Era o começo. Lucas não herdou a casa inteira. Ele herdou a metade da construção que pertencia ao nosso pai e a metade da construção que pertencia à nossa mãe. Mas o terreno nunca entrou na herança do meu pai, e se eu pudesse provar, seria meu por direito. Sem o terreno, o valor que ele esperava conseguir, os 850 mil, desmoronaria. A viagem de volta ao mundo dele acabava de ser cancelada. Eu segurei o recibo amarelado como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Era a minha dignidade, a minha casa, a minha arma. O sorriso de escárnio de Lucas brilhou na minha mente, e pela primeira vez, eu sorri de volta. Um sorriso frio, determinado. Ele me deu 20 dias para sair. Agora, eu tinha 19 dias para contratar um advogado. Não o Dr. Almeida, alguém novo. Alguém com fome de briga. O sol ainda não tinha nascido, mas a escuridão dentro de mim já tinha se dissipado. No seu lugar havia uma clareza fria. Eu tinha uma arma, mas não sabia como usá-la. Lutar contra Lucas e o testamento da minha mãe com o Dr. Almeida seria como pedir para a raposa cuidar do galinheiro. Eu precisava de um lobo. Passei as próximas 3 horas mergulhada na internet. Ignorei os grandes escritórios de advocacia do centro da cidade, com seus sites reluzentes e fotos de homens sorridentes de terno. Eu não tinha dinheiro para pagar a hora deles, e eles não teriam estômago para a minha briga. Minha busca foi nos bairros, em ruas menores, procurando por nomes, não por marcas. Eu lia as avaliações de clientes como um general estuda um mapa. Resolveu meu divórcio impossível. Não desiste nunca. Lutou por mim como uma leoa. Foi quando encontrei o nome dela, Carla Menezes. O site dela era simples, direto. A foto mostrava uma mulher de uns 45 anos, com um olhar sério e um meio sorriso que não prometia simpatia, prometia eficiência. As avaliações eram o que me prenderam. Um cliente a chamava de implacável. Outro dizia, ela não alisa, ela resolve. Era disso que eu precisava. Alguém que não fosse alisar. Às 4 da manhã, escrevi um e-mail. Foi breve, cirúrgica. Fui deserdada pelo meu irmão após cuidar da minha mãe por 5 anos. Ele está tentando vender a casa onde moro. Descobri um documento que pode mudar tudo. Preciso de ajuda urgente. Anexei uma foto do recibo do meu avô. Enviei. A resposta chegou às 8h01 da manhã. Esteja no meu escritório às 11 horas. Traga todos os papéis. O escritório da doutora Carla não ficava num prédio espelhado. Era uma sala comercial num prédio antigo, no centro velho. O lugar tinha cheiro de livros e café forte. As paredes eram cobertas de estantes lotadas de códigos e processos. Não de diplomas e fotos com celebridades. Ela me cumprimentou com um aperto de mão firme e apontou para a cadeira. Sem rodeios, sem meus pêsames. Apenas um mostre-me o que você tem. Por 20 minutos eu falei. Despejei a história dos 5 anos. A traição de Lucas, o testamento, o prazo de 20 dias, a descoberta na caixa de papelão. Entreguei a ela a pasta verde. Ela analisou a escritura oficial e depois pegou o pequeno recibo amarelado. Ela o segurou contra a luz, como um joalheiro analisando uma pedra preciosa. Seus olhos, antes impassíveis, ganharam um brilho aguçado. Ela leu e releu. O silêncio na sala era total. Eu prendi a respiração. Tudo dependia daquele momento, da validação dela. Finalmente, ela colocou o recibo na mesa com um cuidado reverente. Olhou para mim e, pela primeira vez, o meio sorriso em seu rosto se completou. Senhorita Guedes,
ela disse, e sua voz tinha um tom de satisfação contida. Seu irmão não herdou uma casa. Ele herdou um processo judicial. E dos bons. Um alívio tão profundo me percorreu que minhas pernas amoleceram. Eu não estava louca. A minha esperança tinha fundamento. O recibo é válido, mesmo sendo tão antigo e escrito à mão. Perguntei. Mais válido do que seu irmão imagina. Ela respondeu, já pegando um bloco de notas. A prova da origem do dinheiro para a compra do terreno é a chave. Seu avô doou o valor para sua mãe antes do casamento. Isso classifica o terreno como um bem particular dela. A construção feita em cima dele, a casa, é outra história. Isso sim foi construído pelo casal e entra na herança. Mas o terreno, a fundação de tudo legalmente, é outra matrícula. Ela começou a rabiscar no papel. O plano de ataque é o seguinte. Primeiro, o mais urgente. Vamos parar a venda. Vou redigir agora mesmo uma notificação extrajudicial para o seu irmão e para a imobiliária que ele contratou. Vamos informá-los da sua reivindicação sobre 50% dos bens da sua mãe, incluindo a integralidade do valor do terreno. Qualquer tentativa de venda a partir do recebimento desta notificação pode ser configurada como fraude. Era a primeira vez que alguém falava em plano de ataque. A palavra soou como música. E depois? Eu perguntei, sentindo a adrenalina começar a correr. Depois, entramos com a artilharia pesada. Uma ação de reconhecimento de bem particular, pedindo a anulação parcial do testamento, na parte que excede a disponibilidade legal do patrimônio da sua mãe. Seu irmão vai ter uma surpresa quando o oficial de justiça bater na porta dele. A imagem de Lucas recebendo uma intimação judicial me deu um prazer sombrio que até me assustou. Mas então a realidade me atingiu como um balde de água fria. Doutora, eu não tenho como pagar por isso. Eu gastei todas as minhas economias cuidando da minha mãe. Eu não tenho nada. O sorriso de Carla desapareceu. Ela me encarou, avaliando-me. Eu sustentei o olhar dela, deixando que ela visse a verdade nua e crua da minha situação. Eu tinha a arma, mas não tinha a munição. Ela tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Um processo desses pode levar tempo. E tem custos. O silêncio voltou. E com ele meu desespero. Então, ela se inclinou para a frente, a decisão estampada no rosto. Eu não costumo fazer isso, disse ela em tom sério. Mas vou abrir uma exceção. Vamos trabalhar com um contrato de risco. Eu cubro as custas iniciais e você só me paga os honorários no final. Um percentual do que recuperarmos. Eu só ganho se você ganhar. Por quê? Sussurrei, chocada com a oferta. Doutora Carla ajeitou a pilha de papéis na sua mesa, alinhando-os perfeitamente. Um brilho perigoso passou por seus olhos. Porque eu lido com disputas de família todos os dias, senhorita Guedes. E se tem uma coisa que eu detesto mais do que um documento mal redigido, é um filho ingrato. E o parágrafo final é o mais importante, Ana. Está ouvindo? A voz da doutora Carla estalou no telefone. Eu assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Ele diz, fica Vossa Senhoria notificado, portanto, a suspender imediatamente qualquer negociação ou promessa de venda do referido imóvel, sob pena de anulação do negócio jurídico e responsabilização por perdas e danos e eventuais sanções criminais por fraude. Entendeu a força disso? Eu entendi. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem com dentes. Uma muralha de papel que se ergueria entre Lucas e o sonho dourado dele. O portador está chegando no seu quarteirão. Tem certeza de que quer estar aí para ver? Perguntou Carla com um toque de preocupação na voz. Tenho, respondi, minha voz firme, surpreendendo a mim mesma. Eu passei 5 anos vendo meu irmão viver a vida boa enquanto eu vivia um pesadelo. Acho justo eu ter um lugar na primeira fila para assistir o playoff dele ser cancelado. Um breve silêncio. E então ouvi o que parecia ser um sorriso na voz da advogada. Boa garota. Mantenha essa energia. Me ligue assim que acabar. Desliguei e agarrei o volante. Minhas mãos estavam suadas, mas não de medo. Era antecipação. Os últimos dias tinham sido uma montanha-russa de luto, humilhação e descoberta. Agora, pela primeira vez desde que mamãe se foi, eu não era a vítima. Eu era a caçadora, e então eu o vi. Um motoboy com uma caixa de documentos na traseira parou em frente ao número 78. Meu coração deu um salto. Era a hora. Ele tocou a campainha. Demorou um pouco, e então a porta se abriu. Lucas apareceu, sem camisa, com o celular no ouvido e um sorriso no rosto. Pude ouvi-lo mesmo de longe. Sim, claro, o tour virtual pode ser na terça. O casal vai amar. A casa é um achado. Ele estava falando com o corretor. A ironia era tão deliciosa que quase sorri.
Sua expressão mudou de vendedor para irritado ao ver o motoboy. Ele fez um sinal para o corretor esperar e pegou a prancheta para assinar o recebimento, sem nem olhar o que era. Um envelope grande e pardo foi entregue em suas mãos. Ele o pegou com desdém, como quem pega uma conta de luz. Ele fechou a porta e eu o observei pela grande janela da sala. Ele voltou ao telefone, rindo de algo que o corretor disse, e rasgou o envelope com uma mão só. E então, ele começou a ler. Foi como assistir a um filme em câmera lenta. Primeiro, a sobrancelha se franziu em confusão. O sorriso desapareceu. Ele virou a cabeça pedindo 1 minuto ao corretor. Ele levou a outra mão ao papel, segurando-o com firmeza. Seus olhos corriam pelas linhas, mais e mais rápido. O bronzeado dele pareceu apagar, o rosto perdendo a cor até ficar com um tom pálido, doentio. A boca se abriu ligeiramente. De repente, ele se afastou da janela, gritando algo no telefone. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas via a fúria e o pânico em seus gestos. Ele gesticulava para o papel, depois para o teto, como se não acreditasse no que estava lendo. O corretor, do outro lado da linha, deve ter recebido uma notificação igual, porque a conversa se transformou em uma discussão desesperada. Suspender o anúncio? Como assim? Risco jurídico? Que risco, pelo amor de Deus? É a minha casa! A palavra minha ecoou no ar, e foi nesse momento que ele se virou para a janela novamente. O olhar varrendo a rua, procurando uma resposta, uma causa para aquele desastre súbito. E então, seus olhos encontraram os meus. Por um segundo ficamos congelados. Eu sentada no meu carro. Ele parado na sala da nossa infância, com o papel da sua derrota amassado na mão. A confusão em seu rosto se transformou em uma fúria sombria quando ele percebeu que eu não estava ali por acaso. Ele jogou o telefone no sofá e marchou para fora de casa como um touro. Atravessou a rua batendo os pés, sem nem olhar para os lados. Ele parou ao lado da minha janela, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. O que é isso, Ana? Que porra de palhaçada é essa? Ele gritou, batendo com o papel no vidro do meu carro. Eu respirei fundo, lembrando do conselho de Carla. Não grite de volta. O poder não grita. Baixei o vidro lentamente. É uma notificação extrajudicial, Lucas. Achei que o Dr. Almeida tivesse te ensinado o que é isso. Falei, a voz calma, nivelada. Eu sei o que é. Você está me ameaçando? Dentro da minha própria casa? Depois de tudo que eu fiz por... Tudo que você fez? Interrompi, e dessa vez um pouco da minha raiva vazou. Você não fez nada, Lucas, e é exatamente por isso que estamos aqui. Você não vai conseguir 1 centavo. O testamento é claro. A mamãe me deixou a casa, a mim. Ele berrava, a saliva voando. Pessoas na rua começavam a olhar. O antigo eu teria encolhido, teria chorado, teria gaguejado, mas o antigo eu morreu há alguns dias. Eu o encarei, meus olhos nos dele, sem piscar. E então, recitei a frase que eu e Carla tínhamos ensaiado. A casa foi construída em cima de um terreno, Lucas. Comecei, minha voz soando baixa, mas cortante como vidro. E o chão onde ela está? O chão tem outra história. Uma que só a mamãe e eu conhecíamos. Ele parou, o insulto morrendo em seus lábios. Uma nova expressão passou por seu rosto. A incerteza. Pela primeira vez, a dúvida. Eu subi o vidro do carro, cortando seu próximo grito. Dei a partida no motor. E agora, continuei, falando mais para mim mesma do que para ele. Nós vamos contar essa história para um juiz. Deixei-o para trás, parado no meio da rua, um homem patético gritando com um pedaço de papel. Pelo retrovisor, eu o vi chutar o pneu de um carro estacionado. O rei tinha sido tirado do seu castelo, e a guerra tinha apenas começado. Deixar Lucas espumando de raiva no meio da rua me deu uma onda de poder que eu nunca tinha sentido. Por alguns minutos eu fui a dona do jogo, mas assim que entrei em casa, a realidade me atingiu. Eu havia ganhado uma batalha, mas agora precisava dormir no acampamento inimigo. Lucas entrou minutos depois, batendo a porta com uma força que fez os pratos no armário tremerem. Eu esperava mais gritos, mais acusações, mas ele não disse nada. Ele passou por mim na sala, os olhos queimando de ódio, e se trancou no quarto. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer xingamento. A guerra declarada havia se tornado uma guerra fria, e as paredes da nossa casa eram a nossa cortina de ferro. A retaliação dele não veio com um ataque frontal, mas com uma campanha de guerrilha, projetada para quebrar meu espírito, migalha por migalha. Começou com a internet. No dia seguinte, o Wi-Fi parou de funcionar no meu celular e no meu notebook.
A senha havia sido trocada. Um ato pequeno, infantil, mas brutalmente eficaz. Ele me cortou do mundo, me isolou. Tive que começar a usar os caros dados móveis do meu plano pré-pago para continuar a busca por um emprego e para falar com a doutora Carla. Depois veio o assédio moral. Lucas começou a trazer seus amigos para casa. Homens barulhentos, com a mesma energia arrogante dele. Eles deixavam garrafas de cerveja vazias na pia, cinzas de cigarro na varanda e sapatos sujos de lama no tapete que mamãe tanto amava. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. "É essa a tua irmã? Coitada, encostada aí", ouvi um deles dizer, seguido por uma risada abafada. Lucas não os corrigia. Ele incentivava. Queria que eu me sentisse uma intrusa, uma mendiga vivendo de favor na casa que, na cabeça dele, era seu clube particular. A comida que eu comprava com meu dinheiro contado começou a sumir da geladeira. O chuveiro estava sempre frio quando chegava a minha vez de tomar banho. Eram ataques pequenos, impossíveis de provar. "Ah, come seu iogurte, foi mal. Achei que era para todo mundo." "Nossa, a água quente acabou? Que estranho." Ele estava tentando me sufocar com pequenas crueldades. A pressão financeira era a mais pesada. Meu prazo de 20 dias estava correndo. E mesmo com a venda bloqueada, eu não podia viver ali para sempre naquela situação. Eu precisava de dinheiro. Enviei dezenas de currículos para clínicas e hospitais, mas o mercado estava difícil. Cada noite eu me sentava na cama, no quarto que fora o santuário do meu luto, e agora era minha trincheira, ouvindo as risadas de Lucas e seus amigos na sala. Numa dessas noites, a quarta desde a notificação, eu quase quebrei. O som da música alta, a fumaça de cigarro entrando pela fresta da porta, a sensação de ser prisioneira, tudo pesava. Será que vale a pena? E pensei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Talvez seja mais fácil ir embora. Alugar um quarto, recomeçar do zero, deixar ele se afogar na própria ganância. O cansaço era tão grande que a rendição parecia doce. Foi quando meu olhar caiu sobre a pequena cômoda de mamãe. Abri a gaveta de cima. Lá dentro, junto com alguns lenços de seda, estava seu caderninho de jardinagem. Um caderno simples, com a capa gasta. Eu o abri. Nas páginas, a caligrafia dela, já um pouco trêmula, detalhava os ciclos de plantio das acácias da nossa rua. Adubar em agosto. Florescem em outubro. Precisam de sol e paciência, ela escreveu. Sol e paciência. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era isso que ela tinha tido a vida inteira. Era isso que eu precisava ter agora. Eu não estava lutando por tijolos e argamassa. Estava lutando por aquele caderno, pelo cheiro das rosas que ela plantou, pela memória de cada sacrifício que transformou 4 paredes num lar. Fechei o caderno e enxuguei as lágrimas. A rendição não era uma opção. A escalada de Lucas veio 2 dias depois. Ele estava ficando sem dinheiro e impaciente. A viagem dos sonhos estava ameaçada. Se ele não podia vender a casa, ele daria um jeito de extrair valor dela. Eu estava na cozinha quando a campainha tocou. Ele atendeu. Era um homem de terno barato e olhar calculista. St. Gads? Vim avaliar o imóvel para a garantia do empréstimo. Meu sangue gelou. Ele estava tentando hipotecar a parte dele. Lucas o guiou pela casa, ignorando minha presença como se eu fosse um fantasma. Ele mostrava os cômodos, falava do potencial de valorização. O avaliador me olhava de soslaio, claramente desconfortável. Quando eles pararam na sala, o homem fez a pergunta que pairava no ar. "É uma ótima propriedade", disse ele, anotando em sua prancheta. "Mas, e a sua irmã? Para liberar o empréstimo, vamos precisar da assinatura dela, já que ela também reside aqui e tem uma disputa em andamento. Ela concorda com isso?" Lucas, que estava sorrindo para o avaliador, virou o rosto lentamente na minha direção. O sorriso tinha sumido. Seus olhos estavam frios como gelo. Ele não olhou para mim como um irmão olha para uma irmã. Ele olhou para mim como um rei olha para um camponês que ousou desafiar seu decreto. E então, ele respondeu ao homem. Mas as palavras eram para mim. "Ela não é mais minha irmã. Ela é só um obstáculo temporário." Obstáculo temporário. A frase pairou no ar, carregada de veneno. O avaliador pigarreou sem saber o que fazer. Ele olhou para mim, esperando uma explosão, lágrimas, um escândalo. Lucas me encarava com um sorriso de escárnio, esperando o mesmo. Ele queria que eu desmoronasse ali, na frente de um estranho, para provar o ponto dele, que eu era apenas um problema emocional, instável. Mas a mulher que ele estava olhando não existia mais. Eu respirei fundo, senti o chão firme sob meus pés, o chão que meu avô comprou,
e caminhei calmamente até eles na sala. Senhor, eu disse, dirigindo-me ao avaliador com uma voz polida e firme, ignorando completamente a presença de Lucas. Agradeço sua visita. No entanto, como deve ter sido informado pela minha advogada, doutora Carla Menezes, este imóvel é objeto de uma ação judicial de reconhecimento de bem particular. Qualquer tentativa de alienação ou oneração, incluindo a constituição de garantia para empréstimos, antes da decisão do juiz, é nula e ilegal. Eu falei as palavras que a doutora Carla me ensinou a memorizar para exatamente este tipo de situação. Elas saíram da minha boca não como uma defesa, mas como uma sentença. O avaliador arregalou os olhos. Dr. Carla Menezes? Ele repetiu o nome, e eu vi um lampejo de reconhecimento, e talvez de medo, em seu rosto. O nome da minha advogada era, ao que parecia, uma arma por si só. Ele assentiu rapidamente. Entendido. Perfeitamente entendido. Sr. Guedes, lamento, mas nestas condições, o banco não aprovará nada. Absolutamente nada. Ele praticamente correu para a porta, ansioso para escapar daquela zona de guerra. Lucas ficou paralisado, vendo sua última fonte de dinheiro rápido evaporar diante de seus olhos. Ele se virou para mim, o rosto contorcido numa máscara de fúria pura. Você... sua... Ele começou a rosnar. Economize sua saliva, Lucas. Eu o cortei, a voz baixa e cortante. Você começou essa guerra. Mas quem vai ditar as regras dela, de agora em diante, sou eu. Virei as costas e voltei para a cozinha, deixando-o sufocar em seu próprio ódio. O pequeno ato de desafio, de usar a lei como meu escudo, me encheu de uma força que eu não sabia que possuía. Naquela mesma tarde, liguei para a doutora Carla. Contei sobre a tentativa de hipoteca e a visita do avaliador. Ela não pareceu surpresa. Era esperado, disse ela com sua calma habitual. Ele está desesperado, e pessoas desesperadas cometem erros, e o seu irmão acabou de cometer um erro grave. Ele tentou obter um empréstimo usando um bem que ele sabe que está em disputa. Isso demonstra má fé, e nós vamos usar isso. O que faremos? Perguntei, sentindo a adrenalina voltar. Vamos mudar de tática. Deixar de ser apenas a defesa e partir para o ataque. Você tem vivido um inferno nessa casa, correto? Ele a assedia moralmente. Cria um ambiente insustentável. Isso tem um nome, Ana. É coação. Ele está tentando forçá-la a desistir dos seus direitos através do desgaste psicológico. A validação das minhas semanas de sofrimento foi como um bálsamo. Não era só coisa da minha cabeça. Era real. Era uma tática. Amanhã de manhã, continuou Carla, vou entrar com um pedido de medida cautelar de afastamento do lar. Contra ele. Eu engasguei. Afastamento? Você quer dizer, tirá-lo de casa? Exatamente. Vamos alegar que a convivência sob o mesmo teto se tornou insustentável e perigosa para a sua integridade psicológica e física. A tentativa de hipoteca, o assédio dos amigos dele, tudo isso são provas. A casa é sua residência principal há 5 anos. Ele é um visitante recente. O juiz provavelmente não vai decidir sobre a propriedade agora, mas ele pode, e muitas vezes o faz, decidir sobre a posse provisória para proteger a parte mais vulnerável. E neste momento, a parte vulnerável, que está sendo coagida, é você. A audácia do plano me deixou sem fôlego. Tirar Lucas da casa que ele acreditava ser dele era impensável. Era genial. Além disso, a voz de Carla ficou ainda mais afiada. Vamos pedir uma pensão alimentícia provisória. Pensão? Eu estava chocada. Sim. Você abdicou da sua carreira, da sua fonte de renda, para cuidar da mãe de vocês. Um dever que legalmente também era dele. Ele tem uma obrigação moral e legal de amparar você neste momento de transição, já que ele se beneficiou diretamente do seu sacrifício para manter o patrimônio da família intacto. Não vamos pedir muito. Um salário mínimo, talvez. O valor não importa. O que importa é a humilhação. Uma pensão. Ele, que me ofereceu uma esmola de R$2.000, agora seria forçado por um juiz a me pagar mensalmente para sobreviver. A justiça poética era tão perfeita que eu não pude conter um sorriso. Naquela noite, eu não me escondi no quarto. Puxei uma cadeira, sentei-me na varanda e li o caderno de jardinagem da minha mãe sob a luz fraca da rua. Quando Lucas chegou com um de seus amigos, encontrou-me ali, serena. Ele me fuzilou com os olhos, esperando que eu fugisse. Eu apenas levantei meu olhar do caderno, o encarei por um longo segundo e dei um pequeno e calmo sorriso antes de voltar à minha leitura.
A confusão no rosto dele foi a minha pequena vitória da noite. Ele não entendia minha calma. Não entendia porque eu não estava mais com medo. Ele achava que estava ganhando a guerra de desgaste. Mal sabia ele que, na manhã seguinte, um oficial de justiça bateria novamente na nossa porta. Mas desta vez, o envelope não seria uma notificação. Seria uma ordem de despejo. Para ele. Eu podia sentir o cheiro da paranoia dele do outro lado da parede. Minha calma o estava enlouquecendo. Ele não conseguia entender a mudança. Para ele, eu era a formiga que ele podia pisar a qualquer momento. E de repente, a formiga não estava mais correndo. Estava parada, olhando para ele, esperando. Ele sabia que algo estava vindo. Ele só não imaginava a magnitude do tsunami. A campainha tocou às 10 da manhã. O som cortou o ar como uma lâmina. Lucas parou de andar. Nossos olhos se encontraram através do vidro da porta da sala. Era um olhar de entendimento mútuo. O jogo tinha chegado ao seu clímax. Ele caminhou lentamente e abriu a porta. Eram 2 homens. Um, mais velho, de terno, com uma pasta na mão e uma expressão de tédio oficial. O outro, um policial militar, parado um passo atrás, a mão descansando casualmente perto do coldre. A presença da polícia era uma jogada de mestre da doutora Carla. Era uma mensagem visual. Não há espaço para discussão. Sr. Lucas Guedes? Perguntou o homem de terno, com uma voz que não admitia réplica. Ele era um oficial de justiça. Sou eu. Lucas respondeu, a voz já na defensiva. O oficial tirou um documento da pasta. Eu estou aqui para cumprir uma ordem judicial expedida pela juíza da vara de família. Uma medida cautelar de afastamento do lar, solicitada pela senhorita Ana Guedes. Lucas riu. Uma risada seca, sem humor. Isso é ridículo. É uma piada. Esta casa é minha. Eu tenho o testamento. O oficial não piscou. Senhor, o mérito da propriedade será discutido em outra ocasião. A decisão de hoje é sobre a posse. E a decisão da juíza é que o senhor deve se retirar do imóvel no prazo de 24 horas. O rosto de Lucas passou por 5 tons de vermelho. 24 horas? Isso é impossível. Eu moro aqui. Eu não tenho para onde ir. A decisão também estipula, continuou o oficial impassível, como se lesse uma lista de compras, que o senhor deverá pagar à senhorita Ana Guedes uma pensão alimentícia provisória no valor de um salário mínimo, a ser depositado todo dia 5, a começar pelo próximo mês, até que a situação de partilha de bens seja resolvida. O não cumprimento de qualquer uma dessas ordens resultará em multa diária e possível ordem de prisão por desobediência. Prisão, pensão, afastamento. As 3 palavras atingiram Lucas como 3 socos seguidos. O ar saiu de seus pulmões. Ele cambaleou para trás, as mãos na cabeça, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Foi quando ele me viu, parada no batente da porta da sala, observando tudo. Você. Ele gritou, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Sua vadia manipuladora. Você fez isso? Com que direito? O oficial pigarreou. Senhor, peço que mantenha a calma. A decisão foi da juíza. Mas Lucas não o ouvia mais. Ele estava em seu próprio furacão de ódio. Mamãe deixou a casa para mim. Ela sabia que você não merecia. Você sempre foi a invejosa, a ressentida. Você envenenou todo mundo contra mim. Ele despejou anos de uma narrativa distorcida, onde ele era o príncipe incompreendido e eu, a bruxa amarga. Eu o deixei gritar. Deixei que ele esvaziasse todo o seu veneno na frente de testemunhas oficiais. Cada palavra que ele dizia só provava o ponto da doutora Carla sobre o assédio psicológico. Ele estava cavando a própria cova mais fundo. Quando ele finalmente parou, ofegante, o rosto molhado de suor e lágrimas de raiva, ele me fuzilou com os olhos, esperando a minha reação. Mamãe nunca iria querer isso, ele sussurrou. Na sua última e patética tentativa de usar a memória dela como arma, eu o encarei. A raiva, a dor, o cansaço de 5 anos. Tudo se transformou em uma calma cristalina. Mamãe nunca iria querer que você me jogasse na rua, Lucas. Respondi, a voz baixa, mas ecoando na sala silenciosa. Ela só não imaginou que precisaria escrever isso num papel. Foi o golpe final. A verdade simples, inegável. A verdade que invalidava toda a sua fúria. Ele não tinha resposta. O argumento dele não era contra mim. Era contra a própria decência. E ele sabia disso. Ele olhou para o oficial, para o policial, para mim. Ele estava cercado, derrotado. Os ombros dele caíram. O corpo todo murchou. O rei estava nu. O resto do dia foi um borrão de humilhação para ele. Ele teve que ligar para um de seus amigos barulhentos,
pedindo com a voz embargada para passar uns dias no sofá dele. O príncipe precisava de abrigo. Ele arrastou malas pelo corredor, jogando suas roupas de grife de qualquer jeito. Cada barulho era uma sinfonia da minha vitória. Ao entardecer, ele estava pronto para ir. Parou na porta com a última mala na mão. Ele não me olhou. Apenas disse com a voz vazia: "Você vai se arrepender disso." E foi embora. A porta bateu. E então, silêncio. Mas não era o silêncio pesado do luto. Era um silêncio limpo, leve. O ar da casa parecia ter sido purificado. Eu andei pela sala, passei a mão na poltrona de mamãe. Fui até a cozinha e fiz um chá, na minha própria cozinha. Sentei-me na varanda, no mesmo lugar onde semanas atrás eu era uma mulher quebrada. A guerra pela propriedade ainda não tinha acabado. Eu sabia que haveria recursos, audiências, mais batalhas legais pela frente. Mas a guerra pela minha casa, pela minha paz, pela minha dignidade, essa eu tinha acabado de vencer. Nos primeiros dias após a saída de Lucas, o silêncio na casa era tão absoluto que chegava a zumbir. Era a ausência de tudo. Da música alta, das discussões, da energia pesada de raiva e ressentimento. Pela primeira vez em meses, eu não precisava dormir com um ouvido alerta. Eu podia respirar. Minha primeira ação não foi comemorar. Foi purificar. Passei 2 dias inteiros limpando. Lavei cada centímetro do chão. Esfreguei cada parede. Abri cada janela para deixar o sol e o vento levarem embora os últimos vestígios da presença tóxica dele. Joguei fora as garrafas de bebida, os cinzeiros improvisados e um tapete manchado de cerveja. Foi um exorcismo. Cada pano sujo que eu torcia era um pedaço do passado que eu estava deixando para trás. Com a casa limpa, era hora de limpar minha vida. Reativei meus contatos na área da enfermagem e, em menos de 1 semana, consegui um emprego. Não era a promoção que eu perdi 5 anos atrás, mas era um bom começo. Cuidadora particular de um senhor idoso que morava a poucas quadras. O trabalho era familiar, e o salário, embora modesto, era meu. Era a primeira vez em anos que eu sentia o doce sabor da independência. No dia 5 do mês seguinte, uma notificação apitou no meu celular. Era do aplicativo do banco. Transferência recebida. Olhei o remetente. Lucas Guedes. O valor, um salário mínimo. A pensão. Não senti alegria nem triunfo. Senti o peso da justiça. Aquele dinheiro não era um presente. Era o reconhecimento forçado de tudo que ele tentou apagar. Usei a primeira parte para pagar uma conta de água atrasada, e com o resto, fui a uma floricultura e comprei uma muda de jasmim. Plantei-a no jardim, no lugar favorito de mamãe. Um novo começo. A paz, no entanto, era apenas uma trégua. Eu sabia que o exército inimigo estava se reagrupando, e a confirmação veio numa ligação da doutora Carla. "Temos uma proposta de acordo", disse ela, a voz neutra. O novo advogado do seu irmão entrou em contato. Parece que o Dr. Almeida pulou fora do barco que afunda. "Acordo?" Repeti, o coração acelerando um pouco. "Sim. Eles estão oferecendo 25% do valor total de avaliação da casa. R$212.500. Em troca, você retira todas as ações, abre mão da pensão e da reivindicação sobre o terreno. A venda seria imediata." Sentei-me no sofá. R$212.000. O número era vertiginoso. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Era a chance de comprar meu próprio apartamento, de recomeçar em outro lugar, de fechar esse capítulo para sempre. Era a saída fácil, a paz comprada. Por um momento a oferta me seduziu. O cansaço da batalha ainda pesava nos meus ossos. Acabar com tudo ali agora parecia tentador. "O que você acha, Ana?" perguntou Carla, sentindo minha hesitação. "É uma oferta que te tira do zero. Mas não é justo", completei, a voz saindo quase como um sussurro. "Não", respondeu Carla. "Não é. É um lance de desespero." Eles fizeram as contas. Sabem que se o juiz reconhecer o terreno como bem particular, a parte do seu irmão pode cair para menos de 15% do valor total. Eles estão te oferecendo um pouco mais do que o pior cenário deles, na esperança de que você esteja cansada demais para lutar pelo melhor cenário seu. Eu fechei os olhos. Pensei em Lucas com seu bronzeado e suas viagens. Pensei nele me oferecendo R$2.000 como esmola. Pensei nele me chamando de obstáculo temporário. Ele não estava oferecendo um acordo. Estava tentando comprar meu silêncio, precificar meu sacrifício. E meu sacrifício não estava à venda. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a pequena muda de jasmim que eu havia plantado. Ela precisava de sol e paciência para florescer.
Assim como a justiça, Ana, chamou Carla do outro lado da linha, abriu os olhos. A dúvida havia sumido. Doutora, eu disse, e minha voz estava clara e firme como nunca. Diga ao advogado dele que a oferta é um insulto. E diga que nos vemos no tribunal. Houve uma pausa na linha. E então ouvi a risada baixa e satisfeita da minha advogada. É assim que se fala. Prepare-se, Ana Guedes. Vamos até o fim. Vamos até o fim, repeti, desligando o telefone. Não era mais sobre o dinheiro. Não era mais nem sobre a casa. Era sobre o que era certo. Era sobre o recibo amarelado do meu avô. Sobre os 5 anos ao lado da cama da minha mãe. Sobre a diferença entre o que está escrito num testamento e o que está gravado na alma. Meu irmão queria comprar a paz, mas eu não estava vendendo. Eu já a tinha conquistado. Agora, o que eu queria era a verdade. Completa. E eu iria esperar por ela, nem que levasse uma vida inteira. O dia do julgamento final estava marcado. 6 meses. 6 meses se passaram desde que a Guerra Fria terminou e a batalha legal oficial começou. Foram 6 meses de petições, de coleta de provas, de noites mal dormidas. Mas também foram 6 meses de trabalho, de reconstrução, de paz dentro da minha própria casa. Eu não era mais a garota assustada daquele corredor. Eu era uma mulher que conhecia o peso da sua própria história. Quando a porta da sala de audiência se abriu, entramos. O ambiente era menor e menos intimidador do que eu imaginava. A juíza, uma mulher de uns 60 anos com um olhar que parecia enxergar através de nós, nos analisou por cima dos óculos. A audiência foi um resumo de tudo o que vivemos. Doutora Carla foi brilhante, metódica, calma. Ela apresentou a nossa história como uma tese irrefutável. O recibo amarelado do meu avô foi a prova principal. Um extrato bancário antigo, que ela desenterrou de arquivos mortos, mostrava a retirada do dinheiro da conta do meu avô dias antes da data do recibo. Ela chamou como testemunha o Sr. Afonso, nosso vizinho há mais de 40 anos, que confirmou em seu depoimento simples e honesto. Lembro como se fosse hoje do seu Antônio, pai da Helena, todo orgulhoso, falando que tinha comprado o terreno para a filha começar a vida dela. O advogado de Lucas tentou argumentar, mas seus argumentos eram vazios. Ele se apegou à literalidade do testamento, tentou me pintar como uma filha ingrata e oportunista, mas cada palavra dele soava falsa diante do peso dos meus 5 anos de sacrifício. Um fato que doutora Carla fez questão de documentar, com meu histórico de trabalho interrompido e os testemunhos dos médicos de mamãe. Quando a juíza se retirou para deliberar, o silêncio na sala era ensurdecedor. Lucas não me olhava. Ele encarava as próprias mãos, um homem que apostou tudo na carta errada. A espera durou 20 minutos, mas pareceu uma vida inteira. E então ela voltou. Sentou-se, ajeitou os óculos e pigarreou. Tendo analisado os fatos e as provas apresentadas, ela começou, e o mundo pareceu parar de girar. Esta corte reconhece a procedência da argumentação da reclamante. Meu coração deu um pulo. Segurei a mão da doutora Carla por baixo da mesa. A juíza continuou, e suas palavras eram a melodia da justiça. Ela reconheceu o terreno como bem particular de Helena Guedes. Ela reconheceu meu sacrifício de 5 anos como dedicação exclusiva, algo que me colocava em uma posição de vulnerabilidade após o falecimento da minha mãe. E então veio a sentença. O testamento deixado pela senhora Helena é válido, mas apenas sobre os bens que eram legalmente dela para dispor totalmente. Sua metade na construção da casa. Essa parte de fato vai para o Sr. Lucas Guedes. A metade do Sr. Roberto Guedes, o pai, é dividida igualmente entre os 2 filhos. E o terreno, o bem particular, por não ter sido mencionado explicitamente no testamento, será dividido igualmente entre os herdeiros necessários, conforme a lei. Doutora Carla fez uma anotação rápida em seu caderno e me mostrou. A matemática da vitória, Lucas, 25% da mãe. Plais, 12,5% do pai, do valor da construção. E 50% do valor do terreno. Eu, 12,5% do pai, do valor da construção. E 50% do valor do terreno. Isso significava que eu era dona de mais de 60% do valor total do imóvel. Mas a juíza não parou por aí. Considerando a situação de animosidade e o fato de que a senhorita Ana Guedes fez da casa sua residência fixa por um longo período de cuidado, esta corte concede a ela o direito de preferência na compra da parte do Sr. Lucas Guedes, pelo valor da avaliação judicial.
Eu podia comprar a parte dele. Eu podia ficar com a casa. A vitória não era apenas no papel. Era real. Era definitiva. Do lado de fora, no corredor, Lucas me esperava. A raiva tinha sido substituída por um vazio oco. Parabéns, ele disse, a palavra soando como cinzas. Você conseguiu. Destruiu a família. Eu o olhei uma última vez. Não com ódio. Com uma espécie de tristeza distante. Eu não destruí nada, Lucas. Respondi com a voz serena. Eu só mostrei a verdade. Você destruiu todo o resto sozinho. Virei as costas e fui embora sem olhar para trás. Com a sentença em mãos, o banco me concedeu o financiamento. Comprei a parte de Lucas. O cheque que enviei a ele foi o último elo da nossa história. Nunca mais nos falamos. Ouvi dizer que ele não viajou o mundo. Usou o dinheiro, bem menos do que sonhava, para dar entrada num apartamento pequeno e sem graça. Às vezes, eu me sento aqui na varanda, com o cheiro do jasmim no ar, e penso em tudo o que aconteceu. A vingança não foi doce. Foi silenciosa. Foi justa. Não foi sobre destruir meu irmão, mas sobre construir a mim mesma. Foi sobre provar que o sacrifício tem valor, que a verdade importa e que a justiça, às vezes, só precisa de alguém com paciência e coragem para desenterrá-la. Eu honrei a memória da minha mãe, não por ter ficado ao seu lado quando ela estava doente, mas por ter aprendido a ficar de pé sozinha depois que ela se foi. A casa não é mais um lugar de dor ou de memórias tristes. É o meu jardim, o jardim de Helena. E aqui finalmente tudo está florescendo. E essa foi a minha história. Uma jornada que me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, usando a inteligência e a paciência como nossas maiores armas. Se você chegou até aqui e acredita que a justiça, no fim, sempre encontra um caminho. A primeira coisa que eu te peço é, deixe o seu like neste vídeo. É o seu jeito de dizer, eu estive aqui e eu entendi a sua luta. Agora, eu quero ouvir a sua voz. Use os comentários abaixo e me responda com sinceridade. O que você teria feito no meu lugar? Aceitaria o acordo ou iria até o fim como eu fiz? Mal posso esperar para ler a sua opinião. E, se você já passou por uma grande injustiça, saiba que este é um espaço seguro para compartilhar. Para não perder nenhuma outra história de superação como esta, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando uma nova jornada de justiça começar. E por último, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa de um sopro de esperança, compartilhe este vídeo. Às vezes uma história é tudo o que precisamos para continuar lutando. Muito obrigada pela sua companhia. Vou deixar mais 2 histórias incríveis aqui na tela para você escolher. Um beijo e até a próxima!